Fala, meus amigos, hoje eu quero dar pelo menos 3 dicas para você compreender melhor a Bíblia. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, a última dica é uma das mais importantes. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrick Rodrigues e nesse canal nós falamos sobre Conversas Dialógicas, que é uma comunidade onde nós falamos sobre fé, teologia, espiritualidade para além do nosso imaginário. Desde já eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar, porque assim você nos ajuda com esse conteúdo e o algoritmo do YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante e vai entregar para mais pessoas. Ative os sininhos, porque assim que sair vídeo novo nesse canal, você será imediatamente informado. Você já tentou ler a Bíblia e sentiu que não estava entendendo ou compreendendo aquilo que você estava lendo? De alguma forma você tentou fazer o seu devocional e percebeu que faltava alguma coisa? Talvez o problema não seja a Bíblia, mas talvez seja a forma como você está lendo ela. Muita gente abre as escrituras procurando respostas rápidas, mas acaba esquecendo que a Bíblia não é apenas um livro para poder ser lido, mas um livro para poder ser vivido e também interpretado. Ora, quando você aprende a interpretar corretamente as escrituras, o texto ele deixa de ser apenas informações e acaba se tornando uma transformação na sua vida que muda completamente o contexto a partir do momento que você está lendo a Bíblia. Eu costumo dizer que compreender a Bíblia exige mais do que apenas leitura, exige aproximação, interpretação e principalmente transformação. Eu costumo dizer que as escrituras não foram escritas em um único tempo ou cultura ou até mesmo fora do seu próprio contexto. Na verdade, ela nasceu dentro da própria história e atravessou os séculos até chegar diante de nós. E é por isso que interpretar corretamente o texto é um exercício espiritual ou espiritual e principalmente um exercício intelectual. Agora, existe pelo menos 3 princípios fundamentais que ajudam qualquer pessoa a compreender melhor a Bíblia e de maneira mais profunda e mais equilibrada e principalmente de maneira mais madura. E a primeira dica que eu quero falar para vocês aqui é compreender o contexto a partir do seu próprio texto bíblico. Nenhum versículo existe de forma isolada, ou seja, todo texto ele pertence a um cenário histórico, cultural, político, religioso e principalmente um cenário específico, que era o cenário do primeiro século e também o cenário antes mesmo de Cristo. Muitas interpretações equivocadas surgem quando alguém acaba retirando o versículo do ambiente original e aplica sem qualquer critério para poder saciar ou satisfazer o seu próprio prazer. Ler a Bíblia sem contexto é como ouvir apenas uma frase de uma conversa inteira e tentar entender toda a mensagem a partir daquilo que você compreendeu sem realmente ter entendido aquilo que você está lendo. É importante perguntar para o texto: quem escreveu esse texto? Para quem foi escrito esse texto? Aonde foi escrito esse texto? Em qual momento histórico foi escrito esse texto? Qual problema estava sendo tratado quando o autor ou escritor escreveu esse texto? Quando você parte desse pressuposto, você começa a perceber que o texto começa a fazer sentido quando você faz esse tipo de pergunta para a própria Bíblia. Quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, por exemplo, ele responde às situações reais das igrejas daquele tempo, como por exemplo 1 Coríntios, a carta aos Gálatas, aos Efésios, Tessalonicenses, porque cada igreja, cada contexto, cada cidade exigia de Paulo uma escrita diferente da outra. Quando os profetas no Antigo Testamento estavam falando, na maioria das vezes eles estavam denunciando crises morais, crises espirituais e principalmente crises sociais que tinha lá no Antigo Israel. E a segunda dica que eu quero dar para você é interpretar a Bíblia a partir da própria Bíblia.
Embora ela tenha sido escrita por diferentes autores humanos, existe uma coerência progressiva na revelação bíblica. O que isso significa, Patrick? Significa que textos difíceis devem ser comparados com textos mais claros, ou seja, você precisa compreender o texto buscando as ferramentas adequadas para você poder compreender aquilo que o autor está querendo dizer. Não adianta eu pegar versículos isolados e tentar compreender a Bíblia de modo que aquele versículo possa me saciar ou satisfazer as minhas vontades do jeito que eu quero. Não é assim que funciona a Bíblia. E um erro comum que se comete é construir doutrinas inteiras usando apenas versículos isolados das Escrituras. Veja que a interpretação saudável, ela considera o conjunto de revelação, como por exemplo, nós temos os evangelhos que ajudam a compreender a lei, as cartas apostólicas que ajudam a compreender os evangelhos, o Antigo Testamento que prepara o caminho para o Novo Testamento. Tendo isso em vista, a gente percebe que Jesus é o centro interpretativo das Escrituras e ele não apenas explica o texto, mas ele é o cumprimento das Escrituras. Por isso, compreender a narrativa bíblica como uma grande história de redenção acaba nos ajudando a enxergar a unidade onde muitos veem apenas fragmentos isolados. E a terceira dica, não menos importante, é ler a Bíblia com sensibilidade espiritual e disposição, principalmente para poder obedecê-la. A Bíblia não é apenas um livro de informação, ela é também um livro de transformação. E existe uma diferença entre conhecer o texto e ser moldado por ele. E é por isso que a tradição cristã sempre ensinou que a iluminação espiritual acompanha a humildade de coração, a obediência que se submete à própria palavra. Então, o leitor, de fato, ele precisa se aproximar das Escrituras não apenas para poder adquirir conhecimento, mas para poder permitir Deus confrontá-lo, corrigi-lo e principalmente te direcionar. Então note que a leitura bíblica, ela se torna mais profunda quando acompanhada de oração, meditação e principalmente reflexão. Então, afinal de contas, o objetivo final desse vídeo é fazer você entender que a Bíblia não é apenas um livro para poder produzir informações, mas para poder transformar vidas. Portanto, compreender melhor a Bíblia envolve pelo menos 3 movimentos fundamentais: estudar o texto, interpretar as Escrituras e cultivar uma postura espiritual diante do texto sagrado. Quando esses princípios caminham juntos, a leitura bíblica deixa de ser apenas um contexto superficial e se torna uma experiência de crescimento intelectual, espiritual e existencial. E por essa razão, a Bíblia passa a ser vista não apenas como um livro antigo, mas como uma revelação viva que continua dialogando com a humanidade através dos séculos para o nosso crescimento espiritual. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, comenta, deixa aqui seus comentários, porque assim você nos ajuda a impulsionar mais esse vídeo de modo que ele possa alcançar mais pessoas. Forte abraço, Patrick Rodrigues, até o próximo vídeo.